Boa noite, irmãos e irmãos do caminho. É com muita alegria que estamos aqui novamente, conectados em pensamento, conectados virtualmente. E assim agradecendo imensamente a espiritualidade amiga que está sempre nos amparando e nos fortalecendo nesta casa do amor. E assim imaginemos então como se fosse uma orquestra, vibrando numa sinfonia musical, sendo regida pelo nosso mestre, pelo nosso maestro Jesus. Cada um sendo um instrumento de diferentes formas, mas todos capazes de tocar a nota máxima de amor. Pois Jesus sabe tocar nossas fibras mais íntimas, fazendo com que nos tornemos melhores. Que assim, nessa onda de amor, possamos nos unir e vibrar por todo o planeta. E assim, meus irmãos, vamos iniciar a nossa reflexão da noite de hoje, que são as causas das aflições. Queremos então lembrar daquele que nos prometeu o Consolador prometido, quando anunciou há mais de 2000 anos que o Consolador iria nos trazer o conforto moral, a diretriz de segurança para que adquirirmos consciência dos deveres em relação à nossa existência. Compreendendo os efeitos das ações negativas não podem ser evitadas, mas podem ser diluídas pelas ações do bem. Ele também falou que o Consolador viria repetir suas palavras, que estariam esquecidas, e também dizer coisas novas que naquela ocasião nós não entenderíamos. Assim, o Espiritismo é o Consolador prometido, que tem como missão iluminar a consciência humana, ensinar o ser humano a encontrar a paz interior, a harmonia íntima e a alegria de viver. E agora então trazemos o nosso tema, as causas das aflições, baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o capítulo 6, o Cristo Consolador, além do amanhecer de uma nova era, de Manuel Filomeno de Miranda, perturbações espirituais, também de Manuel Filomeno de Miranda. Então, meus irmãos, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, nosso mestre diz: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino de Deus. São Mateus. E apesar de entendermos que somente na vida futura teremos essas compensações dos sofrimentos vividos aqui na Terra, que não são poucos, ainda dificilmente compreendemos a conveniência de sofrer para ser feliz. Como alguém se sente ditoso por sofrer se não sabe ainda por que sofre? E ainda pergunta-se, por que sofrem mais uns do que os outros? Por que nascem uns na riqueza e outros na miséria, sem que nada justifique essas diferentes posições? Por que uns nada conseguem e para outros parece tão fácil, e para outros é um mar de lamentações e de tortura para conseguir algo? Além disso, o que menos se compreende por que os bens e os males são repartidos de forma tão desigual. Muitas vezes o homem virtuoso, o homem bondoso, parece sofrer ao lado dos maus que prosperam, dos maus que têm sucesso e os bons que sofrem. Então a fé no futuro, ela pode sim nos consolar e nos trazer paciência, mas ela não explica essas diferenças. Parece que desmente a justiça divina. Isso está no Evangelho, capítulo 5, item 3. E a frase então, porque Deus quis assim, nos parece infundada. E na altura do nosso estágio evolutivo, não conseguimos mais aceitar, simplesmente porque Deus quis assim. Precisamos de mais fundamento, de convicção mais profunda para compreendermos melhor porque tamanha dor. Como Deus é toda a justiça, todo o poder, toda a bondade, isso então estaria em desacordo de sua bondade.
e de sua justiça, pois ele não poderia agir com parcialidade, dando mais para uns e mais para outros, caprichosamente. Então, logo todas as dificuldades derivam de uma causa, e como Deus é justo, justa é essa causa. E hoje então, Deus nos julgando suficientemente maduros, Ele nos revelou a causa por meio da palavra dos Espíritos, ou seja, do Espiritismo. É a lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. E de acordo com o Espiritismo, então as causas das aflições, elas são divididas em duas. Em causas atuais, agora, nossa vida presente, e causas anteriores das aflições, ou seja, em uma vida passada, anterior. Então, no capítulo 54, nas causas atuais das aflições, podemos ver então que a origem dos males são muitas vezes consequência do nosso mau proceder, do nosso caráter, das nossas más escolhas. Quantos homens, quantos de nós não caímos por nossa própria culpa? Quantos somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição? Muitas vezes damos o passo maior que as pernas. Quantos se arruinam por causa de uniões baseadas em interesses materiais, em vaidades, em status? O amor estava longe dali. Quantas doenças por excessos de todo gênero, alimentação, bebidas, enfim. Quantos pais, meus irmãos, são infelizes porque não educaram seus filhos, não combateram suas más tendências, seus germes de orgulho, de egoísmo, de vaidade no início, e depois, mais tarde, vão reclamar da ingratidão dos seus filhos, mas não educaram por fraqueza, por indiferença, por falta de tempo, enfim, e depois vão reclamar. Façamos então uma análise da nossa consciência para verificar se hoje o que sofremos não foi então resultado de uma má escolha nossa. E se na maioria das vezes não podemos dizer, se eu houvesse feito tal coisa ou deixado de fazer, escolhido esse caminho e não outro, eu não estaria em semelhante situação. Então, dessa forma, o homem em grande número é o causador dos seus próprios infortúnios, dessas próprias dificuldades. Mas é mais fácil acusar a sorte, chamar a estrela, porque Deus quis assim. E o homem, então, nós evitaríamos esses males se nos trabalhássemos moralmente, para nos melhorar moralmente, intelectualmente. Porque toda imperfeição gera um sofrimento. Uma deficiência na nossa formação moral traz algum tipo de angústia. Então, a grande maioria das aflições está aqui no nosso íntimo. Na palestra de Haroldo Dutra, das causas das aflições, ele fala o quanto a impaciência, o orgulho nos traz sofrimento, nos traz aflições. E relata ainda que a aflição do egoísta é a egolatria, porque a felicidade está em dividir, em compartilhar. E a vida do egoísta, ela gira em torno dela, do umbigo dela. Então, o quanto ele sofre, o quanto ele se torna aflito. A aflição do vício chama-se delinquência. Quantos jovens, adultos se perdem no vício, no álcool, nas drogas, no sexo, no fumo. No início tudo parece bom, mas daqui a pouco não se consegue mais sair daquilo. É uma bola de neve. E o quanto sofrimento isso gera, e quanto suicídio, quanta dor. Enfim, a aflição da agressividade chama-se cólera, do crime chama-se remorso e do fanatismo chama-se intolerância. E quanto fanatismo e quanto intolerância vemos hoje, quantas separações, as pessoas não entram em um senso comum, em um equilíbrio, quanto ódio, quanta guerra também gerado em nome de Cristo, devido à religião, fanatismo religioso, fanatismo político, enfim, meus irmãos. Tudo isso nós estamos vendo hoje. A aflição da culpa chama-se covardia, da indisciplina chama-se desordem.
Meus irmãos, a disciplina é a chave da liberdade. E Emmanuel já disse para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Imaginem para nós quantas disciplinas nós temos que ter. Para nos organizar, para termos uma rotina na nossa vida, é necessário sim a disciplina. Isso sim nos liberta, nós vamos ter mais tempo se sabemos organizar as nossas coisas e o nosso próprio tempo. E assim então, o Espiritismo esclarece que a maior parte dos sofrimentos tem causa na vida atual e tem relação com o nosso caráter. E para nos melhorarmos, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, traz as leis morais, que devemos sim estudar com afinco. Lei de liberdade, do trabalho, do progresso. A principal delas, a lei de amor, de justiça e caridade, que nos ensina então a nos renovar intimamente, através da absorção de valores morais, espirituais, e assim para diminuirmos as nossas aflições, que, como já dissemos, na maioria das vezes tem causa no nosso caráter, no nosso íntimo, na nossa ignorância ainda. Então, adquirir hábitos novos e saudáveis e aplicarmos na nossa rotina, como já dissemos, meditação, oração, porque isso tem que virar repetição. Para a gente aprender, para o ser humano aprender, tem que ser colocado na rotina para virar hábito, porque é na forma de repetição que assim a gente aprende. Então, hoje em dia, nossas aflições são inúmeras, ainda mais nessa pandemia, as incertezas, as inseguranças quanto ao futuro, se teremos emprego, se teremos saúde, enfim, nossas aflições parecem dilatadas. Ninguém ainda tem respostas claras, decisivas sobre quando vai passar e quando vai acabar. Então, aflições geradas pela ansiedade. Como estaremos amanhã? Então, vivemos afligidos, vivemos aflitos o tempo todo. Mas temos que aprender a serenar nossa mente, nosso pensamento. É hora também de olharmos para o lado. Quantos não sofrem mais do que nós? Inúmeros. De sairmos do nosso casulo do eu, de estendermos a mão, de dividir o que temos, o que somos e o que pensamos. E espalhar então esperança entre todos. É momento então de testemunho da nossa fé, de confiar, pois não estamos sozinhos. Não estamos desamparados. A espiritualidade está trabalhando incansavelmente para nos fortalecer, para nos amparar. Mas precisamos sim fazer a nossa parte, elevarmos o nosso pensamento, nos modificando moralmente. E é preciso sim brandura e serenidade para perceber o amparo da espiritualidade. Senão nós refrataremos este amparo. Se nós não estamos em sintonia, em brandura, nós não conseguiremos sentir este amparo. Então, meus irmãos, temos que serenar sim e nos ficarmos mais brandos para perceber todo este amparo. E como no início falamos do Consolador prometido, Jesus fala também no capítulo 6, Cristo Consolador. Ele diz, vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, meus irmãos, essa frase ela nos envolve com tanto amor, porque ela apenas impõe amor e caridade. Entendemos então através do Espiritismo o porquê sofremos. Jesus alivia nossas dores, porque está conosco, Ele é a presença constante. Jesus sempre está ao nosso lado. Então, as causas anteriores das aflições aparecem no item 6 do capítulo 5. Pois há males, meus irmãos, nessa vida que nos parecem completamente estranhos, que parecem nos atingir como por fatalidade. Por exemplo, a perda de entes queridos, que são amparo da família, acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os flagelos naturais, ciclones, tempestades, enfim, tsunamis,
as enfermidades de nascença, as deformidades, os reveses da fortuna, ora está aqui, ora está lá. O que dizer das crianças que morrem em tenra idade ao nascer? O que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador e para merecerem uma recompensa ou uma punição, visto que não praticaram nem bem nem mal? Crianças que nascem com deficiência física, anencéfalas, surdas, mudas, que ficam paralíticas, e outras, em compensação, que nascem com saúde perfeita, que nascem em situação privilegiada, com toda a possibilidade para se desenvolverem plenamente. Então, qual a explicação que temos para tantos paradoxos? Nada é feito nessa existência para merecermos tão triste sorte, nada podemos evitar. Mas como todo efeito tem uma causa, e sendo Deus justo, esta causa é justa, então se essa causa não se encontra nesta vida atual, ela há de estar numa vida precedente. Então o Espiritismo explica essa causa através da reencarnação, da pluralidade das existências, porque não somos o resultado de uma vida só. Uma vida só é insuficiente para explicar a vida. Essa vida aqui é um capítulo da nossa novela da vida. Não aprenderíamos tudo em 100 anos, se completássemos 100 anos. Temos que ampliar então nosso leque de visão, de entendimento. Quando não temos explicação, então, na atualidade, essas explicações estão no passado, tanto negativas quanto positivas. Porque tudo o que ocorre neste planeta está sob o crivo da expiação. Ou seja, estamos resgatando nossos débitos do passado, ou passando por provas que nos ensinam, nos depuram, impulsionando assim o nosso progresso moral. Porque a Terra é o nosso campo abençoado de oportunidades, sendo uma escola, um hospital, um presídio, dependendo do tipo de expiação e de provas que temos que passar. Pois sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. Então não há nenhuma pessoa na Terra que vive uma felicidade completa, meus irmãos. Isso também está no Livro dos Espíritos, pergunta 920. Ninguém neste planeta vive uma felicidade plena. Todos, sem exceção, passam ou passarão por dificuldades. Então, de acordo com o livro Amanhecer de uma Nova Era, a doutrina que se reporta a uma existência exclusiva é incapaz de explicar esses aparentes paradoxos existentes na Terra, no que se refere à criatura humana, às diferenças existenciais, às ocorrências que assinalam os comportamentos e condições da humanidade. Isso é incapaz de se entender em uma só existência. Mas podemos nos perguntar, e a Kardec fez as perguntas também no livro do Evangelho, capítulo 5, o porquê do esquecimento das outras vidas. Muitos se perguntam, o porquê não lembrarmos então do que sofremos e assim não entenderíamos melhor por que passamos por tudo isso? E os Espíritos respondem, Deus nosso Pai, inteligência suprema, Ele lançou então este véu do esquecimento e é nisso grande vantagem. Com efeito, teríamos gravíssimos inconvenientes. Imagine, meus irmãos, seu filho agora e tu reconhecer nele seu inimigo mortal. Ou reconhecer no seu pai seu malfeitor, seu assassino, enfim. Como aprenderíamos nessa vida a amá-lo? Muito mais difícil seria. Como restabelecer o amor diante de tanta mágoa? Dessa forma, Deus nos entrega aquilo que necessitamos nessa vida. A voz da consciência e as tendências instintivas. E Ele priva-nos do que seria prejudicial. Porque Deus, sim, é a inteligência suprema. Ele sabe o que é bom para nós. Ele é justo e bom. E no livro Perturbações Espirituais, no capítulo 5 também diz que o esquecimento do passado constitui uma bênção por apagar da memória as lembranças mais dolorosas
e também por diminuir as ânsias dos vícios que nos repontam como tendências. Então temos que sim acreditar que isso é para o nosso bem, porque nós temos sim lembranças muito tristes, e como é bom então nessa vida a gente ter esse esquecimento. Mas após o desencarne, o espírito então recobra a lembrança do passado, porque ele jamais perdeu. Pois adormecido, quando tem certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores. E ele sabe por que sofre e que sofre com justiça. É esse entendimento que o espiritismo nos traz. Mostra então o porquê do sofrimento. O homem compreende por que sofre e acha justo este sofrimento. E o espiritismo nos dá então essa fé inabalável do futuro, porque somos espíritos imortais, e a perspectiva da felicidade, que espera que lhe dá paciência, resignação e coragem de seguir adiante. E nenhum de nós, meus irmãos, nasce nessa vida sem o planejamento dessa existência. Nossas dificuldades, expiações são muitas vezes pedidas, são imploradas por nós, para nos modificarmos, nos melhorarmos, eliminando assim nossos vícios e imperfeições, resgatando assim os débitos do passado. Então nada acontece sem que se encontrem encadeados a fatores precedentes. Toda vítima é em si um algoz em recuperação diante dos códigos divinos. Hoje tu vê a vítima, mas no passado ela deve ter sido o algoz, o que fez sofrer. Tudo está então interligado. Mas se o homem então seguisse as leis de Deus, ele evitaria os males e seria mais feliz. Porque chega uma hora que o excesso do mal moral se torna insuportável e faz com que o homem sinta o desejo de mudar. Pelo seu livre-arbítrio, então, ele escolhe um caminho melhor. Mas o homem tendo a causa do mal em si mesmo, e tendo então seu livre-arbítrio, ele evitaria o mal quando quisesse. E Emmanuel disse ao Chico, o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem lutar. O bem tem que ter urgência, necessidade. E agora é a hora mais urgente de fazer o bem, de mostrar o bem, porque muitas vezes o bem é tímido. Então está na hora de agirmos ostensivamente no bem. Na palestra do Haroldo, ele conta também, como sabemos, Chico recebia milhares de mães que perderam seus filhos. E num dia desses, uma mãe chega ao Chico e diz, Chico, eu perdi meu filho. E chora, emocionado. Chico levanta e abraça e começa a chorar também. E depois ela se acalma e vira para o Chico e diz, eu nunca me senti tão consolada. Chico não precisou dizer uma palavra, apenas a presença. E o sentimento de amor é capaz de nos consolar. E a primeira presença constante é a do Cristo. Nunca estamos sozinhos. Ele sempre está ao nosso lado. E mesmo que separados, isolados, nunca estamos sozinhos, meus irmãos. Então vamos nos resignar e passar pelas nossas provas e expiações. E aflições, resignados e serenos. E como reflexão, eu trouxe modo de sentir para finalizar agora nossa exposição. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova teu modo de sentir. Pelos padrões do Evangelho, enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares, com justiça, sabedoria e entendimento. E assim, meus irmãos, agradecendo imensamente todo o amparo da espiritualidade amiga, dos benfeitores de luz, desta casa de amor, que assim encerramos então a nossa exposição da noite, levando a cada lar, a cada hospital, a cada presídio, a cada asilo, todas essas energias maravilhosas do bem,
renovando assim a cada um intimamente, Senhor, confiando imensamente na providência divina e no teu amparo. Que assim seja, graças a Deus.